Tudo começou em meados de 2006, quando Luca, um jovem italiano apaixonado por história e arqueologia religiosa, foi aceito como estagiário voluntário no Arquivo Apostólico do Vaticano. Recém-formado em História Antiga pela Universidade La Sapienza, em Roma, ele jamais imaginou que sua carreira o colocaria frente a frente com algo que ele até hoje não consegue explicar. Seu trabalho inicial parecia simples: acompanhar estudiosos credenciados, digitalizar documentos antigos, auxiliar na organização de manuscritos e fazer pequenas traduções de textos datados dos primeiros séculos do cristianismo. A maioria dos documentos estava em grego koiné, latim vulgar e aramaico, muitas vezes tão deteriorados que era necessário usar luvas especiais e ferramentas de conservação para manuseá-los sem causar danos irreversíveis. Desde o primeiro dia, Luca percebeu o rigor e a disciplina do ambiente. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som ocasional das impressoras de digitalização e dos passos apressados de monges e pesquisadores. Os corredores eram frios, revestidos por paredes de pedra antiga, com prateleiras altas repletas de códices protegidos por vidro. Havia sempre uma sensação de reverência, não apenas pelos textos preservados, mas pelo próprio espaço, como se ali existisse uma presença silenciosa que observava tudo atentamente. Nos primeiros meses, a rotina de Luca foi monótona, ainda que intelectualmente estimulante. Ele teve acesso a obras que muitos estudiosos jamais conseguiriam consultar em toda a vida. Estava empolgado, mas ao mesmo tempo sentia-se como se estivesse lidando com algo que não deveria ser completamente desvendado. Era como se parte do conhecimento ali guardado tivesse sido intencionalmente enterrada, não apenas pelo tempo, mas por vontade direta da Igreja. Apesar dessa intuição incômoda, Luca seguia com seu trabalho, tentando manter a mente focada nas tarefas diárias e evitando levantar suspeitas sobre qualquer curiosidade fora do esperado. Mas foi justamente essa curiosidade que o levou a notar pequenas incoerências. Havia setores dentro do arquivo cuja existência não era reconhecida oficialmente nos mapas internos. Portas que apareciam fechadas em todos os documentos, mas que, em certos momentos, estavam destrancadas, revelando corredores escuros que pareciam levar a outras áreas ainda mais restritas. Luca chegou a presenciar pessoas circulando por esses locais, sempre discretas, sem crachá, com roupas diferentes das dos religiosos. Algumas usavam ternos escuros, outras vestes que lembravam túnicas. A princípio, ele pensou que fossem especialistas externos, talvez historiadores convidados, mas logo percebeu que ninguém falava sobre eles. A maior parte dessas figuras passava despercebida pelos demais, como se fossem invisíveis à rotina institucional. Certo dia, enquanto organizava uma caixa com códices para a sala de transcrição, Luca percebeu algo incomum. O ambiente estava mais silencioso que o habitual, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Ao olhar para o fim do corredor 6, viu uma figura atravessando lentamente, vindo de um setor que, em tese, deveria estar trancado. Era um homem alto, vestindo uma túnica escura quase negra que parecia absorver a luz ambiente. A primeira impressão foi a de que se tratava de um cardeal ou de algum alto funcionário da Cúria Romana. Mas havia algo estranho naquele homem. Ele caminhava de maneira rígida, sem mover os braços, com passos tão leves que não produziam eco sobre o piso de pedra. A postura era excessivamente ereta, quase artificial, como se estivesse sendo guiado por algum tipo de mecanismo invisível. Luca paralisou. Não sabia explicar o porquê, mas sentiu um calafrio intenso. Algo dentro dele reagia àquela presença de forma visceral, como um instinto de autopreservação ativado sem motivo aparente. Quando o homem passou por ele, Luca sentiu uma mudança na temperatura do ambiente. O ar parecia mais gelado, como se a figura arrastasse consigo uma corrente fria. Foi então que ele percebeu os detalhes. A pele do homem era excessivamente pálida, quase translúcida, sem nenhuma imperfeição. Não havia rugas, nem pelos, nem marcas visíveis. O cabelo era muito claro,
de um loiro quase branco que, sob a luz das luminárias amareladas, parecia reluzir como fios metálicos. Mas o que mais o perturbou foram os olhos, de um azul absurdamente claro, como cristais. Eles não refletiam a luz. Pelo contrário, pareciam absorvê-la. Aquela sensação foi imediata. Não havia emoção naquele olhar, nenhum tipo de expressão humana. Não era frieza nem arrogância, mas algo diferente, como se aquele ser estivesse ali apenas por uma função específica, e nada além disso. Luca teve a impressão de estar diante de algo que não se encaixava no conceito de pessoa. Era como observar uma imagem tridimensional que imitava um ser humano, mas que não possuía alma. A figura continuou andando, desaparecendo na penumbra do corredor. Luca ficou imóvel por alguns segundos, tentando compreender o que havia acabado de presenciar. Durante o resto do dia, ele não conseguiu se concentrar no trabalho. A imagem daquele ser não saía de sua mente. Havia algo profundamente errado com tudo aquilo, e ele precisava de respostas. Naquela mesma tarde, decidiu conversar com 2 funcionários antigos do local, um da equipe de manutenção e outro responsável pela segurança interna. Ambos estavam acostumados a lidar com os corredores mais isolados do Vaticano e provavelmente já teriam visto muita coisa ao longo dos anos. Luca foi direto ao ponto sem rodeios e descreveu exatamente o que havia presenciado. Quem é aquele homem que passou hoje pelo corredor 6? Alto, de túnica escura, cabelos muito claros. Os 2 trabalhadores trocaram olhares breves como se já soubessem do que se tratava. O segurança foi o primeiro a responder num tom baixo. Ah, aquele. Ele aparece de vez em quando, sempre, que algum documento importante é descoberto. Luca franziu a testa. Como assim? Aparece de vez em quando. Ele é da igreja? O funcionário da manutenção respondeu com um encolher de ombros. Não sabemos. Ele não usa identificação. A resposta seguinte foi ainda mais intrigante. Mas já foi visto entrando em reuniões privadas com o Papa. Nunca fala muito, só ouve e decide. Luca sentiu um aperto no peito. As palavras ecoaram em sua mente de forma inquietante. Decide? Repetiu em voz baixa, quase sem perceber. O segurança sentiu como se aquilo fosse o mais natural possível. É ele quem orienta os padres sobre o que deve ou não ser divulgado. O jovem historiador sentiu um leve tremor nas mãos. Estava lidando com algo muito além do que poderia imaginar quando aceitou aquele estágio. A expressão dos 2 homens era de total naturalidade, como se aquele ser fosse apenas mais um entre os muitos elementos incompreensíveis dos bastidores do Vaticano. Mas Luca sabia que havia algo errado. Naquele instante, algo dentro dele mudou. A sensação de estar sendo vigiado se intensificou, como se ao mencionar aquela figura tivesse cruzado uma linha invisível, uma linha da qual não haveria mais retorno. Luca não dormiu naquela noite. Mesmo deitado em seu pequeno quarto alugado, em Trastevere, com as janelas fechadas e os ruídos abafados da cidade ao fundo, sentia-se exposto. A figura daquele homem, ou seja lá o que fosse, continuava vívida em sua mente. Ele tentou racionalizar, dizendo a si mesmo que talvez fosse apenas uma ilusão causada pela iluminação difusa ou pelo cansaço acumulado. Mas havia algo mais profundo naquela lembrança, algo que não se desfazia com lógica, como se seus olhos tivessem visto algo que sua mente ainda se recusava a aceitar. No dia seguinte, retornou ao arquivo mais cedo que o habitual. Precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo. Verificou o acesso ao corredor 6, releu registros de entrada, cruzou nomes, horários e datas. Nada. Nenhum registro daquela figura, nenhuma anotação sobre visitas externas, nenhum nome em comum no sistema. Tudo indicava que aquela pessoa ou entidade jamais esteve ali. A ausência de provas, no entanto, só aumentava seu desconforto. Era como se estivesse lidando com algo propositalmente fora da realidade documentada. Foi nesse momento que Luca passou a observar com mais atenção as movimentações ao seu redor e percebeu que a presença daquele homem se repetia em intervalos irregulares. Surgia discretamente após a chegada de novos documentos vindos de escavações no Oriente Médio
ou de arquivos resgatados em missões arqueológicas secretas. Nunca falava, nunca se anunciava, apenas aparecia, atravessava os corredores, com seu andar silencioso e desaparecia novamente, sempre com o mesmo olhar opaco e distante. E cada vez que ele surgia, algo era trancado, algo era selado. Com o tempo, Luca começou a mapear os momentos em que o Vaticano parecia mudar o tom de certos discursos oficiais. Descobriu que datas específicas coincidiam com a aparição daquele ser. Em uma ocasião, um manuscrito apócrifo foi transferido para um setor isolado e ninguém nunca mais ouviu falar dele. Em outra, um códice atribuído a um dos primeiros mártires cristãos simplesmente sumiu do sistema de digitalização, substituído por uma nota vaga, revisão arquivística, e todas essas alterações vinham sempre após a passagem daquele homem pelos corredores. Certa tarde, Luca ouviu um sussurro vindo da sala de restauração. 2 monges conversavam em voz baixa, sem perceber sua aproximação. Um deles mencionava a figura misteriosa, como aquele que vem quando o céu se agita. Essa frase ficou marcada em sua mente. Tentou compreender o que significava. Estaria o Vaticano escondendo algo não apenas terrestre, mas cósmico? Isso o levou a uma pesquisa obsessiva sobre o Observatório do Vaticano, estrutura científica. Isso o levou a uma pesquisa obsessiva sobre o Observatório do Vaticano, estrutura científica mantida pela Igreja há mais de um século, com bases em Roma e também no Arizona, nos Estados Unidos. Oficialmente, a função do observatório é estudar estrelas, planetas e corpos celestes. Mas quanto mais investigava, mais estranhas pareciam as conexões. Por que a Santa Sé manteria uma base de observação tão cara, tão isolada e com uma equipe científica altamente treinada, se o interesse da Igreja sempre foi mais espiritual do que científico? Que tipo de fenômeno justificaria tal investimento? E mais ainda, por que esse observatório estava ligado a uma ordem religiosa específica, composta por membros que, além de cientistas, faziam votos de silêncio sobre suas descobertas? A partir desse ponto, Luca passou a ter dificuldades para dormir. Começou a sonhar com corredores que se estendiam indefinidamente, iluminados apenas por tochas antigas. Sonhava com câmaras subterrâneas onde vozes ecoavam em línguas que ele mal reconhecia, mas que soavam familiares. Em muitos desses sonhos, via a figura do homem de olhos translúcidos imóveis, observando o céu através de uma janela circular, como se aguardasse algo. E ao acordar sentia a mesma coisa, a impressão de que havia algo em sua casa, algo que estava com ele. Certa noite, enquanto escovava os dentes, Luca olhou para o espelho do banheiro e sentiu um leve atraso no reflexo. Por um instante teve certeza de que sua imagem piscara 1 segundo depois do seu próprio gesto. Foi um momento mínimo, quase imperceptível, mas o suficiente para fazer sua pele se arrepiar inteira. Deixou a escova cair, girou rapidamente e acendeu todas as luzes. Nada. Estava sozinho, mas a sensação persistia como se uma presença invisível o acompanhasse. E o pior, como se essa presença estivesse dentro dele e não fora. Com medo de ser desacreditado ou pior, de atrair represálias, decidiu escrever tudo o que viveu em um caderno antigo encapado em couro. Registrou todos os detalhes, desde o primeiro dia no Vaticano até a última vez que viu aquele ser cruzar um corredor. Para evitar que o caderno fosse descoberto, escondeu-o entre documentos que ele mesmo havia classificado como revisão linguística. Era um título genérico, mas suficiente para manter a curiosidade de outros longe. Ali, Luca escreveu sua última anotação. Nem tudo que parece humano é, e nem tudo que é invisível aos olhos deixa de existir. Depois disso, Luca pediu seu desligamento, alegou questões de saúde e retornou para a casa dos pais no interior da Itália. Nunca mais falou abertamente sobre o que viu. Recusou entrevistas, convites acadêmicos e até mesmo ofertas de editoras interessadas em seus relatos. Dizem que abandonou completamente a carreira e hoje vive de forma reclusa, longe de qualquer cidade grande, sem acesso à internet. Mas entre os poucos que ainda têm contato com ele,
Todos dizem a mesma coisa. Ele nunca mais foi o mesmo. A história chegou até mim por meio de um professor aposentado da própria Universidade La Sapienza, que ainda mantinha correspondência com Luca. Ele me mostrou trechos copiados à mão do caderno original, e embora não tenha permitido fotografias, descreveu com precisão os relatos ali contidos. Segundo ele, a preocupação de Luca não era com sua segurança, mas com aquilo que poderia ser revelado caso as pessoas certas lessem o que ele escreveu. Porque, nas palavras dele, há coisas que não pertencem ao conhecimento humano. O mais assustador, no entanto, foi a última coisa que esse professor me disse antes de se despedir. Luca escreveu que desde então, ao olhar para espelhos, evita encarar seus próprios olhos. Ele teme ver algo refletido ali que não deveria estar presente. E mais ainda, teme ver os olhos daquele homem onde deveriam estar os seus. Essa frase me assombra até hoje. Porque se for verdade, então aquilo que Luca viu não ficou nos corredores do Vaticano. Pode ter atravessado o vidro. Pode ter atravessado ele. O Vaticano nunca comentou oficialmente sobre nada disso. Nunca reconheceu a existência de qualquer pessoa sem identificação circulando por áreas restritas. E como sempre, qualquer tentativa de investigação mais profunda esbarra em silêncio ou em respostas protocolares. Mas se há algo que aprendi com esse relato, é que o maior segredo do Vaticano talvez não esteja em um documento. Talvez esteja andando entre os corredores, observando, decidindo. E talvez, só talvez, o que vemos como fé ou como dogma seja, na verdade, uma forma sutil de controle. Um mecanismo cuidadosamente construído para manter afastado aquilo que não podemos compreender. Aquilo que, como Luca escreveu, não é humano, mas sabe se disfarçar como tal. Hoje, ao lembrar dessa história, percebo o quanto ainda ignoramos sobre o que está escondido sob a superfície da fé institucionalizada. Se você chegou até aqui, me diga nos comentários. Você acredita que o Vaticano guarda segredos que jamais serão revelados? Já ouviu falar de algo parecido? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder mais nenhum relato como esse. E lembre-se, nem todo conhecimento é feito para ser compartilhado. Alguns foram feitos para serem guardados. As 7 chaves